Olá, pessoal. Eu venho aqui a convite da Graciela para trazer um testemunho para vocês. O quanto é importante a gente ouvir a voz de Deus e estar preparado para aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que eu venho contar para vocês não é fácil de passar, é uma situação bem difícil. Lembrando que hoje nós estamos passando situações difíceis, complicadas, em um momento aí de pandemia, né, e lockdown de novo. Mas o que eu e meu marido passamos há 20 anos atrás foi uma situação bem diferente disso. Nós somos uma família hoje de 4 pessoas, eu, meu esposo, meu filho mais velho e minha filha mais nova, mas éramos para ser 5. Eu perdi o filho do meio, com 2 anos de idade, e com meningite. E Deus nos sustentou durante tanto tempo. E como foi isso? Numa manhã de sábado, ele começou a passar mal, ele vomitou, né? Ele vomitou como um jato, nunca tinha visto isso. E dali para frente ele não passou bem. E levamos ao médico, aí o médico tratou isso como virose, né? Quando não se sabe o que é. Ficou tomando soro durante o dia todo e quando foi de madrugada, perto já de amanhecer, e que a gente descobriu que era meningite. Nesse dia, eu estava junto com a enfermeira e a enfermeira fez todo o processo de rotina, né? Verificar como está a oxigenação do sangue, respiração e assim por aí vai, né? E o médico foi verificar como estava a UTI, porque não se sabia o que ele tinha. E nesse momento a respiração dele parou. Meu marido estava verificando a internação e eu com o meu filho. E quando eu pus a mão no nariz, eu vi que ele não estava respirando. E aí eu falei para a enfermeira, ele não respira. Imagina, mãe, não, tá respirando. Falei, veja. Aí ela verificou e de fato não estava. Ele foi roxeando e perdendo pulsação. E aí foi quando o médico chegou e me tirou da sala. E naquele momento, que eu acho que foi um momento muito importante, eu ajoelhei na frente da porta fechada onde estava o meu filho. E a Deus eu pedi: olha, Deus, eu não sei o que ele tem, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor não deixa ele embora hoje. Se o Senhor for deixar com que ele parta hoje, o Senhor vai me perder. E neste momento o médico saiu e disse: consegui fazer ele voltar, mas nós vamos levar direto para UTI. Levou direto para UTI e aí fez todos os procedimentos necessários. E foi quando ele veio com a notícia de que ele estava com meningite e não sabia que tipo de meningite era. E isso nos deixou chocados, a gente não queria acreditar nisso, porque a gente sabe, historicamente, falando dessa doença há uns 20 anos atrás, é doença que leva embora ou deixa sequelas. Foram quase 30 dias diante de Deus, orando e esperando resposta do Senhor. Ficamos lá naquela UTI, ele fechado, e descobriram que a meningite que ele tinha não era contagiosa, ela era bacteriana, mas não contagiosa. E nesse momento nós já éramos cristãos e tinha muitas pessoas orando, muitas igrejas orando. Chegou aí pro jornal da UMA, da EBTV, dizendo que tinha tido um surto de meningite, 18 crianças já tinham partido e só tinha uma no hospital, e essa uma era o meu filho. E eu estava esperando o melhor de Deus e pedi muito a Deus. E a minha oração constante e a do meu marido também era que ele levantasse, assim como Jesus levantou Lázaro, que já estava morto já há dias, e Jesus ressuscitou.
e eu não sabia como estava a situação dele, eu só acompanhava, mas só Deus sabe como tá por dentro, né? E nesse momento a gente clamou a Deus, pedindo que Ele fizesse o melhor. O tempo todo a nossa oração era que Deus fizesse o melhor para o nosso filho. Nunca pedimos a Deus para que Deus deixasse ele aqui porque a gente queria. Nós sempre tivemos um pensamento diante de Deus de que tem que ser feito o melhor para ele, nunca somente visando nós, porque a gente poderia ser egoísta ao ponto de dizer eu quero ele aqui de qualquer jeito. E essa era a nossa oração constante. Mas eu posso dizer para vocês que nesse período de dias na espera de uma resposta de Deus, sempre acreditei que cada dia eu ia ter uma resposta positiva. Eu sempre tinha algo bom para ouvir do médico, mas sempre tinha coisas ruins para ouvir. E eu sempre deletei aquilo que não era bom e fiquei com aquilo que era bom. E ficava na fé. E muitos médicos diziam: ah, você não sabe, seu filho não vai sobreviver, porque por que você não doa os órgãos dele? Porque ele não vai resistir. E minha resposta para os médicos era: milagre não doa órgão. Milagre acontece. E se você já fez o que tinha que fazer, Deus vai operar. Então, eu quero contar para vocês o quanto é importante a gente não desistir. A gente permanecer na palavra e na oração e no jejum. Isso foi feito constantemente. A gente tem uma vida assim, sempre. Mas nesse período de incerteza do que iria acontecer, nós ficamos ainda muito mais perto de Deus. Podemos dizer que fizemos um pouco do que estamos vivendo hoje, nesse período aí de Covid e dessa situação toda que o Brasil e o mundo vem passando, e estamos fazendo muitas correntes de oração, jejum, clamor a Deus para que algo aconteça de bom e de solução para tudo isso, né? Não é diferente, só foi mais intenso porque estava dentro de casa. E dentro de casa, a gente, na medida em que a gente ora a Deus, a gente quer acreditar que essa resposta vem e vem no nosso tempo. E nunca é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. E tudo depende também da forma como nós pedimos. E eu descobri que eu pedia, eu clamava a Deus e entregava a Deus o meu filho, que não tinha ainda 2 anos de idade, de boca. Eu falava: Deus faz o melhor para ele, mas pensava assim: não, Deus vai levantar ele e vai curar e ele vai voltar a ser são como ele era antes. Era esse o meu pensamento. Até que um dia, nas vésperas, vamos dizer na véspera do falecimento dele, eu passei muito mal mesmo. E o Edilson, meu marido, disse: não, hoje você não vai ficar aqui no hospital. Não, mas eu quero ficar, porque eu ficava todo dia com ele na UTI o dia inteiro. E aquele dia ele falou: não, é melhor você descansar, você não tá bem. E aí eu passei meio período desse dia na casa da minha mãe. E eu passei com muita dor. Eu tinha dor no peito, eu tinha dor no pulmão, eu tinha dor de cabeça, eu ficava com tontura. E aí, orando a Deus, veio assim pra mim que aquela dor não era minha, era a dele. E quando meu marido saiu do trabalho, ele passou na casa da minha mãe, me pegou e falou: então vamos lá, para fazer a oração que a gente faz sempre, toda noite, antes de voltar para casa. E nós fomos. E naquele dia, meu filho faleceu numa quinta-feira. Nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Era umas 7 horas da noite. Eu fiz um clamor diferente a Deus. Eu nunca chorei perto do meu filho. Eu sempre sorri, eu sempre contei histórias da Bíblia, eu sempre louvei, e cada vez que eu fazia isso, o coração dele disparava, então eu sabia que ele sentia, que ele me ouvia. E então, esta noite, na quinta-feira, eu realmente entreguei o meu filho a Deus e disse para Deus: faça o melhor, mas se for bom para ele, e
o Senhor trate da melhor maneira. E eu vou te dar, Deus, só até as 8 horas da manhã essa resposta. Isso já era quase 8 horas da noite. Eu dei para Deus mais 12 horas, para que Ele levantasse. A minha fé era que Ele sentasse e levantasse e no dia seguinte eu chegasse lá e Ele estava bem. E eu disse para Deus que era essa a minha expectativa e a minha fé. Ou se não fosse possível fazer isso, porque a gente não sabe o que tinha acontecido no corpinho dele, que Deus fizesse então o melhor. Olha, dessa oração até na minha casa deu tempo da gente tomar banho. O hospital ligou. Meu marido atendeu essa ligação. E ele pediu, e a enfermeira pediu para ele: olha, o médico está pedindo para vocês voltarem para o hospital. Ainda bem que foi ele que atendeu, porque talvez Deus sabe de todas as coisas, né? E quando ele atendeu, ele falou: Cássia, vamos voltar para o hospital, eles estão chamando. E a minha resposta para ele foi: ele sentou. Ele falou: vamos, e não vamos falar nisso, vamos esperar. Chegamos na escada que sobe para UTI. Eu pus o pé na escada e falei assim para ele: e se não for isso? Aí ele me puxou pela mão e ele falou: não pensa, vamos embora. Porque ele já sabia, ele levou o primeiro impacto pela voz da enfermeira. E quando chegamos lá, o médico veio de encontro e eu vi a luz da UTI apagada. E então eu percebi que tinha sido a segunda oração, que Deus fizesse o melhor. Não foi fácil, não foi nada fácil. E o médico nos encontrou e disse: olha, eu liguei porque eu não sei o que você fez naquele quarto de UTI. Nunca aconteceu dessa forma, porque você orava e tudo ficava bem. E nessa noite você orou e a situação modificou toda. Ele começou a ter a parada cardíaca e a gente não conseguiu trazê-lo de volta. Então, onde a gente precisa chegar com tudo isso? É que Deus faz as coisas na hora certa, no momento certo. Eu nem podia reclamar para Deus dizendo: puxa vida, Deus, por que o Senhor fez isso? Porque eu pedi. E eu pedi para que Deus fizesse o melhor. E eu tenho certeza que Deus fez. E aí o chão abriu, né? A gente acha que o mundo acabou, porque metade de mim foi junto com ele. Me senti derrotada, porque tanto que eu orei, tanto que eu jejuei, tanto que a gente orou a Deus. Eu digo eu como mãe, mas meu marido, minha família, todos nós, meu filho de 7 anos na época, todos imbuídos em oração e de repente não deu certo. E aí às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Nesse período, meu marido tinha marcado para fazer vasectomia. Nós não iríamos ter mais filhos. E como tudo aconteceu muito rápido, nós conversamos e eu falei: não faça, nós vamos arrumar mais um neném, não faça. Ele não fez. E Deus tocou no meu coração em oração de que nós deveríamos fazer um jejum de namoro de 30 dias. E depois desses 30 dias eu iria engravidar. E assim eu obedeci. Falei pro meu marido: eu espero que você entenda, mas a gente vai fazer um jejum de 30 dias de namorar. E quando vencer os 30 dias, nós vamos namorar e eu vou engravidar. Chegou no dia certo, eu falei pra ele assim: hoje nós vamos namorar. E nós vamos fazer um neném. Ele falou: ai, Cássia, não brinca com isso. E aí, a gente namorou. E depois eu falei pra ele assim: estou grávida. Ele falou: não pode ser, Cássia. Eu acho que eu vou levar você no hospital, acho que você não tá legal. Eu falei: não, eu tô legal sim. Eu tenho certeza que eu engravidei. E olha, pessoal, tanta era a certeza que se eu pudesse eu fazia o exame no dia seguinte. Mas iria ser muita pretensão. E eu tenho uma amiga que é enfermeira e ela soube de toda a situação e eu contei pra ela que eu desconfiava que eu tava grávida 5 dias depois da concepção. E aí eu fiz o exame, ela conseguiu pra mim o exame, eu fiz e olha, eu estava grávida de 5 dias.
Deus é Deus. Deus é um Deus de promessa. E a minha cura, eu digo sempre, foi a minha filha, a Stephanie. Nunca nós vamos esquecer o Kevin. O Kevin está na nossa família, no nosso coração. Também quero deixar um recado, né? Eu sei que tem gente que passa por isso, mas nunca desista. Não desista, porque Deus está contigo o tempo todo. Além de Deus estar contigo o tempo todo, Ele te fortalece, Ele te dá renovo, Ele te sustenta. Assim como Ele tem feito nesse período que nós todos estamos vivendo, que também não está fácil. A gente tem acompanhado, porque a gente está em vários grupos de oração, a gente está orando, a gente está jejuando e a gente tem visto pessoas queridas ir embora, a gente tem visto famílias sendo dizimadas, e isso nos deixa muito triste, muito triste. Mas nós não podemos perder a fé. Nós devemos continuar insistindo, não desistindo, orando, jejuando e crendo no melhor de Deus para a vida de cada um de nós. Então, se você passou pelo vale parecido com essa história, tenha certeza que Deus é com você e algo novo vai acontecer. E tem que estar aberto ao Espírito Santo para ouvir a voz de Deus no coração. Então eu deixo esse recado para vocês. Eu espero que vocês reflitam e vejam quão importante é a gente ficar diante da palavra de Deus